Fala comigo, YouTube, mais uma análise do jogo aqui no canal do Alê, dessa feita para o Campeonato Brasileiro, Goiás 1, Palmeiras 1. Curioso é que se você falasse para os times, antes de começar a partida, falasse para o Goiás, por exemplo, quer empatar com o Palmeiras, não joga, não precisa jogar 1-1. Acho que o Goiás pegaria, né? O Goiás que foi vice-campeão da Série B no ano passado, vice-campeão do Campeonato Goiano esse ano, perdeu para o Atlético Goianiense no agregado 4-1 e vinha de derrota para o Curitiba por 3-0 na primeira rodada do Brasileirão. Quer empatar com o Palmeiras sem jogar? Eu acho que o Goiás aceitava. E se perguntasse para o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras recusava, né? Porque o Palmeiras vem de uma derrota em casa para o Ceará, né? Por 3-2. Poupou os jogadores nos dois primeiros jogos da Libertadores. O Abel conseguiu fazer um rodízio, quer dizer, estava inteiro fisicamente. Então, evidentemente que antes de começar a partida, o Palmeiras sonhava com os três, pelas circunstâncias do jogo, né? Para o Goiás foi um prejuízo enorme e para o Palmeiras acabou sendo um placar que o time tem que comemorar, né? Porque até o último lance do jogo, o Palmeiras perdia para o Goiás por 1-0. Bom, o Goiás é um time que tem alguns jogadores experientes, o Felipe Bastos é um deles, né? O Apodi é outro. Enfim, tem uma mescla aí interessante, um trabalho que normalmente é mais defensivo do Jair Ventura, e foi assim durante todo o primeiro tempo. No primeiro tempo, o Goiás marcou e mal, não marcou nem bem. O Palmeiras criou as principais oportunidades, o Tadeu foi o principal destaque do jogo, o Tadeu que já tem aí pelo menos umas 4 temporadas jogando pelo Goiás, né? E acabou sendo o grande destaque, talvez até da partida toda, mas no primeiro tempo fez defesas muito importantes. A primeira chegada do Goiás no primeiro tempo foi aos quase 23 minutos, uma ótima defesa também de muito reflexo do Everton, que vai confirmando a sua condição de goleiro de seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Mas foi praticamente a única chegada do Goiás no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras criou bastante. O Abel promoveu algumas novidades para esse jogo, né? Colocou o Navarro como centroavante titular, colocou o Verón como titular nessa partida também. E a gente viu que a coisa não é bem assim, né? O Navarro, que brilhou na Libertadores contra adversários mais fracos, fez 4 gols contra o Independente Petroleiro, né? Na vitória por 8-1, mas num time de Série A do Campeonato Brasileiro já não consegue se destacar tanto. E eu tenho algumas dúvidas com relação ao Abel, né? Por que ele gosta mais do Verón do que do Wesley? Eu fico com essa impressão que ele gosta mais do Verón do que do Wesley. Para mim, embora o Verón tenha um talento indiscutível, é muito jovem, é muito promissor, eu acho que hoje o Wesley é mais jogador do que o Verón. Mas eu acho que a mudança que vale a pena a gente discutir é o Navarro no lugar do Rony, né? Então, a gente falava dos pontos que o Navarro ganhou com boas atuações na Libertadores contra adversários fracos, foi o suficiente para promovê-lo para ser titular. Eu acho que o Verón, inclusive no lugar do Gustavo Scarpa, né, já é um indicativo que o Palmeiras queria ser mais ofensivo. Eu acho que quando ele coloca o Scarpa para jogar, é um time mais tático, mais equilibrado. Quando ele coloca um atacante ali pelo lado, o Verón ou mesmo o Wesley, né? Ou até o Rony, agora que o Navarro pode ser o centroavante, eu acho que ele quer um Palmeiras mais agressivo. De qualquer forma, a gente tem que ver mais do Navarro jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Com outros adversários frágeis da Libertadores, ele detonou, fez o que um centroavante de qualidade tem que fazer, que são os gols, mas hoje ele ainda ficou devendo. Aliás, boa parte do time do Palmeiras ficou devendo. O principal jogador do time, por exemplo, o Dudu, não jogou bem. Embora eu questione outro questionamento aqui. Cara, tirar o Zé Rafael para colocar o Jailson com o Danilo em campo, o Jailson é um jogador defensivo. Você vai, vou liberar o Marcos Rocha, vou liberar o Gustavo Scarpa, mas o Goiás, depois que fez o gol, aos 14 minutos do segundo tempo, ele pouco atacou. Teve um contra-ataque que o Everton fez uma defesa já na parte final do jogo. Eu não entendo, sinceramente, você pode até tirar o Zé, que não fazia uma boa partida, mas colocar o Jailson, eu não entendo. E eu tenho uma coisa também, se o Dudu, que é o principal jogador do time, principalmente quando você está perdendo, se o Dudu pede para sair, eu sou o treinador, eu viro de costa. Aí os caras vão falar, ô, professor, o Dudu está te chamando. Eu faço de surdo.
Porque o Dudu, mesmo mal, é o cara que numa jogada pode decidir a parada, pode trazer o bicho para o Palmeiras. Mas, de qualquer forma, ele tirou o Zé Rafael, que eu acho ok, mas para colocar o Jailson, não concordo, e tirou o Dudu, que eu também tenho dificuldade. Eu acho que o Wesley poderia ter entrado sim, mas não no lugar do Dudu, de repente até no lugar do Zé. De repente até no lugar do Zé. E o Scarpa também entrou no lugar do Piquerez, acho que foi uma boa alteração. Enfim, e o Rony, que não vinha fazendo, quando o Rony entrou, ele perdeu uma chance bem clara, depois ele perdeu uma bola para o juiz e acabou fazendo um gol. O Rony, eu acho que ele faz as coisas mais difíceis, as fáceis ele não gosta de fazer, não. Acabou fazendo um golaço, cara, que como ele pegou bem na bola, nessa bola que, se você pega um pouquinho errado, ela sai da cidade. Ele botou a bola na furca, lá na Coruja, para dar esse empate para o Palmeiras. O Palmeiras não começa bem o Campeonato Brasileiro e eu acho que tem muito a ver com o foco, né? É claro que se você vê o Palmeiras na final, na segunda final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, você vê o Palmeiras hoje, é outro Palmeiras. Eu nem acho que jogou tão mal contra o Ceará, mas o segundo tempo contra o Goiás jogou mal. Jogou mal. O primeiro tempo, acho que dá para colocar na conta do Tadeu, o goleiro do Goiás foi uma figura muito relevante, mas no segundo tempo o Goiás conseguiu equilibrar o jogo, tanto que chega ao primeiro gol e até certa maneira ali, até certo ponto do jogo, conseguia mais ou menos controlar. Mas é o foco. O Palmeiras ele passou por muitas decisões em sequência, muitos jogos importantes em sequência, e isso contando desde o campeonato mundial, né? Libertadores, enfim, que ele precisa entender também os jogos que são para um campeonato de 38 rodadas. Então, acho que isso é um trabalho que o Abel tem que fazer, é um trabalho que não é fácil, até porque o time que conquistou muita coisa e, de repente, pode sair um pouquinho daquele nível de concentração absoluto que a gente viu, por exemplo, na Libertadores, na disputa do Mundial, no segundo jogo contra o São Paulo, e mesmo nos jogos aí da Libertadores desse ano, esse 8-1, sim, você precisa jogar bem para ganhar de 8-1, por mais que o adversário seja fraco, mas você precisa, né? Então, acho que esse é o trabalho do Abel, ele conseguiu poupar, rodar o elenco na Libertadores, mas em 6 pontos disputados no Campeonato Brasileiro ganhou 1. Então, é isso que ele precisa rever. Olha, a análise do jogo aqui no canal do Alê é sempre para quem? Para KTO. KTO é o maior site de apostas que está tendo. Você vai lá no kto.com, www.kto.com, você usa o cupom de desconto ALE e você vai ter 20% a mais no valor do primeiro depósito. Num jogo em que, no primeiro tempo, o Palmeiras teve mais oportunidades, teve várias oportunidades, e o Tadeu se destacou muito, o goleiro do Goiás, acabou salvando o time da casa, mas no segundo tempo o Palmeiras caiu de produção, o Goiás cresceu, conseguiu fazer o primeiro gol, o Palmeiras com as alterações ficou um pouco mais agressivo, mas não conseguiu desempenhar um grande jogo, só que nos acréscimos o Rony foi lá e empatou. O Palmeiras precisa um pouco mais de foco nos jogos do Campeonato Brasileiro, o seu treinador até tentou fazer isso, revezando o time na Libertadores, mas só que você precisa estar mais concentrado para conseguir os resultados. Tá bom, pessoal? Deixa o like, compartilha, escreve aqui o que você achou do jogo, se você gostou da análise, porque a gente faz isso tudo para vocês. Tamo junto, pessoal. Amanhã tem mais. É nóis!